A vida planetária como um todo está elevando a sua polarização. A vida planetária está focalizando novas áreas do universo e está sendo influenciada também por áreas que antes não eram tão próximas. Então a vida planetária está integrando outras leis, leis mais abrangentes e mais sutis. O século XX foi crucial. No fim desse século, o planeta e a humanidade se aproximaram de uma nova volta da espiral evolutiva. Nós sabemos, não, que a evolução é como uma espiral. E quando se passa de uma volta para outra, é um momento crítico. E o século XX foi este momento. Então nós estamos numa volta superior da espiral. E, em certos casos, somos os mesmos que viviam na espiral inferior. Estamos nos dando conta que tudo está mudando, mas não sabemos como e não sabemos para onde vamos, porque é outra volta da espiral isto. Isto é outra experiência. Então agora é necessário que a gente tenha uma nova visão do mundo, uma nova visão da vida, para que a gente vá se afinando com as novas leis desse outro nível em que a vida planetária está. E até agora foram muito familiares para nós a lei da evolução material, a lei do karma material. Isto são leis muito familiares para nós. Mas nesta outra volta da espiral, nós estamos já diante da lei evolutiva superior, não mais da lei evolutiva material somente. Na lei do karma material, que era uma lei de causa e efeito, nós estávamos já habituados com certo mecanismo. Tínhamos até leis morais, leis religiosas, que faziam parte desta causa e efeito, desta lei do karma. Mas como será essa lei evolutiva superior? Será que é uma lei retributiva? Será que nessa lei superior nós recebemos conforme damos, como estamos acostumados e como sabemos? Será que nessa outra volta da espiral existe este karma material? É dando que se recebe ou isto é diferente? Como será isso? Bem, nós sabemos que a evolução da humanidade é um processo energético e de troca de energia. A humanidade não evolui sozinha. Ela tem uma troca de energias com a natureza, com os astros, com o próximo, com o resto da humanidade, com os reinos. E será que isto vai continuar assim? Será que isto é assim nesta outra volta da espiral que está começando a se mostrar? Bem, horizontalmente é isto. Nós trocamos coisas, trocamos energias entre todos aqui na superfície do planeta. E isto continua, prossegue na superfície, na vida externa, na vida material. E prossegue também esta colaboração em vertical, prossegue com os corpos celestiais, com o Sol, com os planetas, com as constelações e assim por diante, como sabemos. Só que nessa verticalização, na outra volta da espiral,
nós estamos em contato com outros corpos celestes também. Outros corpos celestes estão entrando em linha conosco e com a Terra. E podemos ir descobrindo, por exemplo, que além de um novo corpo celeste, pode haver também satélites, pode haver também mundos, planetas artificiais. E a estrela Órion, por exemplo, estrela Órion que é muito misteriosa para nós. Pouco se sabe da estrela Órion, daquilo que vem da estrela Órion. Mas será que esta estrela Órion é só uma estrela? Ou será que ela é a parte externa, ou ela representa, ou ela é a figura física no céu de algum trabalho extraplanetário? E no caso de Órion, por exemplo, existe esta conjuntura extraplanetária representada por ela e que custodia o plano evolutivo para a Terra. De forma que nós, nesta outra volta da espiral, podemos estar equipados psiquicamente como almas ou como espíritos. Podemos estar equipados a participar desta, chamemos comandos, a participar, não? Dessas conjunturas extraplanetárias. Órion, por exemplo, como estrela e que abriga a energia deste comando, acompanha o traslado das nossas mônadas ou dos nossos espíritos para outros sistemas, se é que os nossos espíritos ou as nossas mônadas têm necessidade de maior expansão, uma expansão que a Terra não dá. Porque a Terra como planeta tem limites, como todos os planetas. E alguns espíritos ou algumas mônadas podem ter necessidade de uma maior expansão. Então Órion, ou este sistema extraplanetário que trabalha ali, pode conduzir até povos inteiros para outros sistemas. Nós não estamos falando de corpos físicos, não, obviamente. Nós estamos falando da essência desses povos. Estamos falando da essência desses seres, da alma ou da mônada, do espírito desses seres. Então nós estamos vivendo momentos nunca vividos antes, conscientemente. E esta é a nossa atividade vertical. É o que nós teríamos que estar conhecendo, fazendo contato com isto verticalmente. Nós sabemos da existência de nave alfa que tem até energias representantes na Terra. Sabemos da existência de conjunturas que chamamos de alfa e ômega, que estimula a integração da humanidade com o cosmos, atividades em vertical, que para nós vão ficando claras, principalmente internamente. Mas não é só horizontalmente e verticalmente que a nossa atividade hoje se dá, consciente ou inconscientemente. Ela se dá também em profundidade. Para nós fica mais claro ver a coisa horizontal, como vemos aqui na superfície, no plano físico, no plano consciente, ver a coisa em vertical, quando se trata de astros, quando se trata de constelações, de naves ou de outras conjunturas nos céus, e também considerar isto em profundidade, porque há uma diferença. Em profundidade, nós chamamos a nossa relação que tende a ficar consciente, que tende a entrar
no nosso sistema de comunicações com mundos e com outras dimensões, com civilizações que estão em outras dimensões, eventualmente paralelas a esta, ou em mundos que estão em outros níveis de matéria, em níveis mais sutis de matéria, ou mundos que estão em níveis imateriais, que não são materiais. E isto nós chamamos a nossa relação em profundidade. Então, para o ser humano hoje, nós temos todas estas possibilidades. E seria realmente uma vida muito retrógrada se nós nos mantivéssemos nesta relação horizontal, se nós nos mantivéssemos só ligados, agindo, colaborando com isto que é óbvio, com isto que está aí visível aos nossos sentidos. Porque existe também a vertical, que está aberta para o nosso interno, e existe esta em profundidade. Só que esta em vertical e esta em profundidade começa durante o sono profundo, durante o sono sem sonhos. É ali que começa. Então, muitos de nós já podemos estar não só nos preparando para esta vida vertical e esta vida em profundidade, além desta em horizontal. Muitos de nós não só podemos estar já nos preparando internamente, inconscientemente, como podemos estar até em certos casos vivendo estas experiências. Estes dias que nós chamamos dos dias de amanhã, esta nova etapa, esse momento da nossa vida, nesta outra volta desta espiral, isto revelará para nós e trará a nossa consciência e promoverá os nossos contatos com aquilo que é chamado de mundos supraterrestres. Supraterrestres não é só uma questão material, de colocação. Supraterrestres quer dizer de evolução maior do que a Terra. Supraterrestres, além da Terra, mais avançado que a Terra. E os limites entre o espiritual e o material tendem a desaparecer ou diminuir muito com relação àquilo que se apresenta hoje. Conscientemente, nós poderemos, nestas linhas, ser úteis, nós poderemos servir, poderemos trabalhar, evoluir conscientemente, em colaboração com estes mundos supraterrestres. Porque desses mundos supraterrestres, nós temos a resposta. Esses mundos supraterrestres estão em contato conosco, só que ainda não têm a recíproca. O que está faltando é a nossa resposta. E no sono profundo, nós estamos sendo trabalhados nesse sentido. No sono profundo, esses contatos começam a se dar. Isto tem que ser, para a grande maioria, inconsciente, por enquanto, porque nós precisamos aprender, no nosso íntimo mais profundo, a fazer contatos supraterrestres, mas sem abandonarmos com o nosso desejo a Terra. Isto não é permitido. De forma que, na outra volta da espiral, não existe possibilidade de fuga, não existe possibilidade de você abandonar uma tarefa que você ainda não terminou, porque a nossa tarefa aqui na vida terrestre está longe de ser terminada. Nós estamos vendo a crise que o planeta está atravessando, de forma que nós não sabemos ainda qual é o nosso papel dentro desta crise. Podemos saber o nosso papel dentro desta crise
à medida que vamos aperfeiçoando internamente o nosso contato com o supraterrestre. Então, a nossa vida de sono profundo, hoje, é essencial que seja valorizada, que tenha valor para nós. Esta vida contemporânea, esta vida externa, a estrutura desta civilização de superfície cortou na humanidade a compreensão consciente destes fatos. Isto existia no passado da humanidade, mas esta vida contemporânea, estes esquemas de vida que surgiram por causa de necessidades de evolução da própria matéria densa e necessidade até de nós, como seres espirituais, passarmos por provas para ver como é que nos desempenhamos nessas provas. Então, esta vida contemporânea, esta vida externa, cortou todos esses contatos conscientes. E essas esferas supraterrestres se manifestam para nós, realmente, no nosso interior, nos nossos níveis mais profundos. É muito valioso que a gente consiga fazer no nosso interior, que a gente consiga construir um ambiente no nosso interior, no nosso mundo interno, para que a gente possa ficar consciente desses contatos. Porque quem não for ficando consciente destes contatos vai se sentir literalmente sufocado. Vai se sentir asfixiado aqui nesta vida de superfície, com todos os ingredientes que ela está agora desenvolvendo. Com o aumento do calor, enfim, com tudo isto que vocês estão assistindo. Então, se estes nossos contatos não se desenvolverem conscientemente, nós conscientemente teremos dificuldade para viver aqui. E quais seriam algumas posições que nós teríamos que, como seres conscientes, como egos, como personalidades, desenvolver neste momento, para irmos começando a ouvir, começando a sentir, a perceber algo além desta coisa material forte, atraente, não? Que é esta vida externa da superfície e que está longe de nos suprir daquilo que nós já estamos começando a necessitar nesta outra volta da espiral. Existem 3 situações nas quais nós nos envolvemos com muita facilidade e que teríamos que trabalhar para que essas situações não nos abalassem mais, que essas situações fossem se afastando de nós. A primeira são as discussões, as controvérsias, as animosidades, esta coisa de antagonismo que vocês veem em todos os setores da vida. Vocês veem que neste progredir da crise, o antagonismo se desenvolveu em quase tudo. Então, quem vai ficando mais trabalhado no seu sono profundo e quem vai ficando mais aberto a outros níveis de realidade, teria que examinar a possibilidade de deixar de discutir. Discutir quer dizer deixar de entrar em antagonismo, porque não há razão para isto. Nós, em um certo nível de consciência, somos todos unidos. E esse antagonismo é próprio de níveis de consciência inferiores a esses níveis aonde a união existe. E muitos de nós, no sono profundo, no sono inconsciente, estão sendo preparados para essa união, para essa unidade. E se nós nos lembrarmos disso, se nós tivermos presente que as posições antagônicas são não só irreais, porque no fundo somos um só.
Na realidade, somos um só. Na realidade, existe uma vida única. De forma que o antagonismo entre seres e entre partes desta vida é uma coisa de um nível de ignorância que não está mais à altura da espiral, que não está mais à altura do movimento desta vida. E outra coisa que é muito desatualizada e que nós vivemos continuamente, alguns vivem isso em caráter permanente, é aquilo que aqui na superfície da Terra se chama de medo. O que é este medo? Que praticamente todos têm, porque se não tivessem, não ficavam se preocupando com o futuro. O que quer dizer você se preocupar com o futuro? O que significa você hoje, no momento presente, fazer algo em função do futuro? O que significa isto? Significa medo. Você não está seguro de alguma coisa. E isto é geral. Isto é uma situação geral. E no nosso sono profundo, no nosso nível inconsciente, nós estamos sendo trabalhados nesse sentido. Então, se o nosso consciente percebe que esse trabalho está sendo feito, e se o nosso consciente vai ao encontro deste trabalho, muita coisa pode mudar. Não precisa que a gente desencarne e reencarne de outra forma. Certas coisas são possíveis de acontecer nesta mesma encarnação. Porque no nosso inconsciente nós já estamos sendo trabalhados, isso já está sendo organizado. Mas é preciso que o consciente, é preciso que o ego humano, é preciso que a personalidade humana dê o consentimento para estas coisas do profundo possam emergir e possam começar a atuar aqui. Porque se estas coisas que já existem no profundo, que já estão sendo construídas no nosso mundo profundo, não emergirem aqui, nós não teremos condições físicas, psicológicas, psíquicas, mentais de enfrentar a evolução desta crise do planeta. Vocês sabem que os cientistas de vez em quando anunciam algumas coisas, mas muito discretamente não estão dizendo que daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, as coisas estarão insuportáveis. As coisas já estão insuportáveis. É que o nosso corpo, ou os nossos corpos, têm uma grande capacidade de adaptação. Mas esta capacidade de adaptação dos corpos tem limite. Então, daqui a pouco, isto pode já não conseguir mais se adaptar. Se nós não tivermos um contato decisivo, se nós não optarmos por fazermos este contato em nível profundo, em profundidade, se nós não optarmos por isto, nós não vamos ter a força, não vamos ter o discernimento e não vamos ter também as instruções que vêm do nível profundo de como nós vamos continuar aqui até o momento que tivermos que continuar. Pode ser também que nós não tenhamos que continuar aqui. Pode ser que tenhamos que passar para o plano astral, desencarnando, passamos para o plano astral. Mas essas instruções que nós recebemos do nosso inconsciente são válidas também para o plano astral. E para o plano mental também, que é um outro nível no qual nós vamos nos tornar conscientes, saindo do corpo físico. E se nós não estivermos decididamente voltados para esse nosso núcleo em profundidade, nós não vamos nos liberar do medo. E o medo tende a crescer, em geral. Se nós não aprofundarmos, se nós não formos para os nossos núcleos profundos, buscar segurança lá, buscar luz lá, buscar sinais lá, buscar orientação lá, nós vamos ficar com muito medo. E claro
que uma crise cardíaca não vai resolver, porque você com uma crise cardíaca passa para o plano astral, você vai viver do outro lado. E lá você vai continuar com a mesma angústia, porque o seu corpo astral é o que vai para lá e é o seu corpo astral angustiado, não é o físico não. O físico ficou aqui e você vai ficar angustiado lá, fora do corpo. De forma que é mais do que hora de nós estarmos trabalhando para unir esses planos, de nós estarmos fazendo uma opção de estarmos trabalhando não só horizontalmente aqui, ou verticalmente, mas também em profundidade. E além de resolver este assunto da discussão, porque a discussão e o antagonismo impede você de fazer qualquer contato com níveis internos. A discussão, o antagonismo, a contradição, isto vai confirmando a sua situação na parte externa e superficial da vida. De forma que, ao contrário do que se deveria fazer em um momento em que nós temos que ir mergulhando em profundidade. E o medo, que é a falta de contato com este nosso núcleo inconsciente, com esse nosso núcleo interno. E o outro ponto, que é quase geral, e que nós teríamos que trabalhar muito nesses momentos, além da discussão e do medo, são os preconceitos. Então, os preconceitos, isto de nós, antes de conhecermos realmente as coisas, formarmos uma ideia sobre a coisa, o preconceito, esta tendência que nós temos de rejeitar, esta tendência que nós temos de catalogar, de definir uma coisa que internamente nós não conhecemos. Porque você só pode ter preconceito com respeito a alguma coisa quando você não conhece aquela coisa. Porque no momento em que você conhece realmente uma coisa, o preconceito se dissolve. Preconceito quer dizer que você não conhece aquilo do qual você quer se separar, aquilo do qual você está reagindo. Então, esse preconceito, que é a ignorância, porque se você conhece uma coisa, você não tem mais preconceito. A vida é una. O preconceito é porque você está separado dela, porque você não a compreendeu, você não a vê direito, você não a percebe realmente e você está vendo superficialmente. Você está vendo superficialmente. Por isso é que você tem preconceito. Então, nós precisamos de resolver esses 3 pontos. E como resolvemos esses 3 pontos? Nós temos que buscar dentro de nós aquilo que está disponível para nós resolvermos esses 3 pontos. E são 3 coisas que nós temos dentro de nós. Nós temos dentro de nós disponível, só que precisa que a gente olhe para aquilo, reconheça e adote. A primeira coisa é o amor. O amor, que é esse sentimento que está enterrado, embutido, sepultado dentro dos seres humanos. Esta coisa, esta união profunda, esta união interna, esta nossa união, esta união conosco, este amor por si, mas este por si não é pela máscara, não é pela personalidade, não é pelo ego, é pela essência. Então, se você ama realmente a sua essência, começa a se desenvolver o amor em você, porque a sua essência responde. E quando a sua essência começa a responder, você começa a amar. Finalmente você começa a amar. Porque isto que os seres da superfície chamam de amor, vocês sabem melhor do que ninguém o que é, porque vocês vivem e já viveram e já sabem o que é. Agora, esta essência, quando começa a se amar a si própria, então isto emana, esta energia, isto emana. E num certo nível isso se transforma num sentimento que vai para os outros. E esse amor é uma das coisas que nós temos dentro, que nós dispomos disso. Esse amor, ele é intrínseco a nós somos amor, mas nós
que vivemos na superfície da vida e das coisas, precisamos descobrir isto, precisamos chegar a isto finalmente. E outro ponto que nós temos também dentro de nós e que teremos que assumir é a coragem. É a coragem. Nós temos coragem porque temos espírito. Nós temos coragem porque somos uma mônada. Os gregos chamavam de mônada, nós no Ocidente chamamos de espírito. Então, porque nós somos uma mônada, nós somos um espírito no plano cósmico, nós somos isto. E estamos como que desterrados de lá, estamos como que iludidos com os níveis de consciência abaixo deste nível cósmico aonde nós estamos. E é nesse nível de mônada, nesse nível cósmico, ali onde nós somos um espírito, ali nós somos a própria coragem. De forma que este movimento em profundidade é muito importante também para nós irmos encontrando em nós este amor, esta coragem. E o terceiro ponto que nós teríamos que encontrar em nós, que é a prontidão. Prontidão nós temos. Nós temos prontidão porque na nossa essência nós não dormimos, nós não descansamos, nós não temos necessidade de lazer, nós não temos preguiça, nós não temos doenças na nossa essência. Então, nós ali estamos prontos, ali nós temos uma prontidão. Ali quando há um sinal, quando há um chamado, quando há um estímulo, a prontidão responde, nós somos isto. Agora, se nós não equilibrarmos a nossa vida, se nós não nos colocarmos, além de estarmos em horizontal e além de estarmos só em vertical, se nós não formos para a profundidade, nós não vamos ter esses elementos, o amor, a coragem, a prontidão, para lidar com o preconceito, com o medo, com a discussão. E às voltas com todas estas coisas, aquilo que é supraterrestre fica muito distante. Porque estas coisas da humanidade terrestre de superfície, essas coisas normais, comuns em nós, essas coisas são como uma nuvem de poeira. Olhe, tudo que acontece fora de nós, na realidade, é símbolo de algo interior. Se vocês olharem atualmente para o espaço, vocês vão ver uma nuvem de poeira. Vocês já perceberam, né? Já perceberam que o espaço está sujo, o espaço está poluído. E não é só uma poluição dessas da queima de combustível e outras. É uma poluição que é psíquica, é uma poluição que é emocional e que é mental também. É uma poluição completa esta. E você vê isso olhando para cima. Você vê isso olhando para cima, você vê o reflexo disso. Você vê a materialização desta poluição. E isto fica entre a sua consciência de desperto e essa realidade que está aí, esta realidade dos dias de amanhã, que já está aí na nossa frente, já está aí, porque a vida já mudou a volta da espiral. Então isso tudo já está aí. Nós é que precisamos nos desanuviar para poder começar a ver isto. Seria a hora de nós tratarmos de um assunto muito elementar. Talvez seja elementar demais para esta plateia, mas não custa a gente avisar, que é a vaidade. A vaidade é aquilo que faz com que você ache que não precisa saber alguma coisa. A vaidade é aquilo que faz você achar que você sabe de tudo. Ou a vaidade, aquela mais profunda ainda, é aquela que te faz pensar que você sabe alguma coisa. Como cada um de nós acha que sabe alguma coisa, pelo menos uma, ele é vaidoso. De forma que vaidade não é só você ficar pintando o cabelo ou pondo... Não é só isso. Vaidade é você pensar que sabe alguma coisa.
Como você pode saber alguma coisa se a vida está num contínuo movimento e quando você aprendeu o que se passou neste momento, você já não sabe mais, porque a vida já está no momento seguinte? Isto não se pode chamar de rapidez. Isto é um ritmo interno que nós precisamos acompanhar. No momento em que você ficou observando e percebendo uma coisa, no momento em que você observou o presente, quando você acabou de observar, já não é mais aquilo, porque a vida já foi, a vida já continuou. Então o vaidoso é aquele que, porque viu aquele momento, pensa que está vendo ainda. Ele está vendo uma coisa do passado, porque não é mais aquilo. Então, esta vaidade é algo que só pode ser curada se nós nos tornarmos mais simples. E para nós nos tornarmos mais simples, isto é um trabalho que começa desde o plano físico, desde as coisas mais óbvias, até as coisas ocultas, até as coisas que nós não conhecemos. Falar destas coisas não é inútil, porque nós estamos recebendo pressões da fraternidade estelar, nós estamos recebendo já pressões de estrelas com certas alterações. Não somos só nós, seres humanos, mônadas humanas ou almas humanas, que estamos sendo convidados a viver os dias de amanhã. Todo o universo está nesse movimento. Todo o universo está caminhando. E as próprias estrelas, que para nós são uma referência de perfeição, e as nossas estrelas também estão se alterando, também estão evoluindo. E nessa evolução, alguns planetas estão também se aproximando de nós com outras energias que antigamente não nos tocavam. E alguns planetas que não são físicos, alguns planetas que são planetas astrais, ou alguns planetas que são imateriais, porque existem também planetas imateriais e que jamais a astronomia vai vê-los. Não é que não se possa vê-los, mas não com os olhos materiais, não com os aparelhos materiais. Você precisa estar em profundidade, você precisa estar trabalhando em profundidade para tomar consciência desses irmãos maiores que já estão atuando sobre nós, já estão atuando sobre a Terra. E os raios desses planetas desconhecidos e os raios desses planetas que ainda ou não foram vistos ou não vão mesmo ser vistos, estes raios estão penetrando a nossa atmosfera. E esses raios que penetram a nossa atmosfera e outras emanações do Sol que não é físico, do Sol espiritual, e essas emanações, é isto o que está mantendo a vida no planeta. E claro que a vida no planeta é vida também. E a vida do planeta responde a tudo isto. E tudo isso está amparando a vida do planeta. É muito importante que nós cultivemos o nosso sono profundo, que nós cultivemos as nossas horas de sono sem sonhos, e que a gente, ao voltar deste sono, sem sonhos, sem imagens, sem mensagens, que nós, ao voltarmos deste nível profundo, façamos um ato de agradecimento lá profundo de nós mesmos. Ao despertar de um sono, que a gente se volte de uma maneira diferente, que a gente tenha um despertar diferente, que a gente tenha o despertar próprio para esta etapa da nossa evolução. Então, se nós chegarmos a perceber que estamos vivos, porque a vida supraconsciente e a vida inconsciente profunda em nós está mantendo
a nossa permanência aqui, afinal, continuamos na Terra, não por enquanto. Então, nós teríamos que realmente, ao voltar desse sono bendito, teríamos que, logo que nos damos conta de nós, nos voltarmos lá para dentro com gratidão. Com gratidão. Muitos dirão, eu não tenho nada para o que agradecer, porque do jeito que está a minha vida e com a falta de horizontes que eu estou para resolver meus problemas, eu não tenho nada pelo que agradecer. Você tem que virar sua vida de avesso hoje. Porque a vida do lado direito está aí toda como vocês veem. Vocês têm que se voltar para dentro, vocês têm que entrar em profundidade e agradecer, e fazer um ato de agradecimento. Se vocês fizerem este ato de agradecimento, mas que não é só formal, isto é um agradecimento verdadeiro, um agradecimento real, uma forma de você se voltar lá para dentro e realmente se unir com o que está acontecendo lá dentro. Isto que é agradecimento. É você não se manter desunido da sua realidade. E você no sono profundo e sem sonhos está sendo preparado para reconhecer esta sua realidade. Aqui fora não tem nada que leve vocês para isso. Pelo contrário, a vida externa desta civilização leva para o lado contrário, oposto. É o contrário o que a vida humana e normal leva a fazer. Mas aí, depois do sono, como primeira ação, esta gratidão lá para dentro. Esta gratidão por estar vivo. E daí começa a emergir alguma coisa, aí começa a emergir uma possibilidade de você ir percebendo em algum nível seu os níveis supraterrestres, a vida supraterrestre, os irmãos supraterrestres. Aí é uma forma de você ir percebendo e encontrando isto. E nem sempre isso está em níveis muito abstratos. Às vezes, toda esta vida supraterrestre está em níveis bem próximos a nós. Galileu Galilei, por exemplo, isto é, aquilo que nós chamávamos de Galileu Galilei, não é? Aquilo, porque hoje não tem nome lá onde está, não tem nome. Galileu Galilei é só uma referência para nós. Então, aquilo que nós chamávamos de Galileu Galilei, hoje está se ocupando, porque sempre foi o seu trabalho este, mesmo antes de estar encarnado como Galileu, esse já era o seu trabalho. Então, ele está hoje se ocupando de conhecer um corpo celestial que está encoberto pelo planeta Vênus. E isso, claro, que é um trabalho que não está sendo feito no plano físico, porque Galileu não está encarnado. Este é um trabalho que está sendo feito no plano astral. Este é um trabalho que está sendo feito no plano de vida imediatamente além deste físico consciente nosso. Então, este trabalho, este contato com este novo corpo celeste, novo para nós, não é? Que está encoberto pelo brilho de Vênus, que está encoberto pela luz de Vênus, não? Desta área, deste novo corpo, desta nova coisa que nós não conhecemos, é o que virá para a nossa área cardíaca, o raio que vai construir o nosso cardíaco direito, que é a nossa nova área cardíaca, que não é no corpo físico. Todos vocês sabem da existência do consciente direito, todos vocês conhecem o desenvolvimento do consciente direito, estão trabalhando para isso, consciente ou inconscientemente. Então, o cardíaco direito, que corresponde hoje ao cardíaco etérico, esse cardíaco direito, que não está exatamente dentro do corpo físico, mas que está na nossa área etérica e à direita, isto que vem deste lado oculto
do espaço está criando, está desenvolvendo este nosso consciente direito. E está lidando também, e está estimulando também a nossa medula espinhal para que a gente possa desenvolver vários centros energéticos menores, que não estão desenvolvidos, mesmo no nosso corpo etérico. Então está havendo um trabalho nos nossos centros menores não desenvolvidos e não conhecidos, através desses raios na nossa medula espinhal. E raios planetários de outro planeta, não? Que está incidindo sobre o nosso corpo astral, já que este ser, este membro da hierarquia, não? Está desenvolvendo isto nesses dias de amanhã que já começaram, que já estão aqui, não? Então, existem pensamentos no universo, existem pensamentos criados por grandes consciências, existem formas, pensamentos que são absorvidas pelo nosso espírito. Existem formas, pensamentos no cosmos que não chegam à nossa mente humana. São formas, pensamentos que chegam ao nosso espírito. E é o nosso espírito, é a nossa mônada, é que absorve esse novo pensamento, essas novas formas, pensamentos. E essas formas, pensamentos novas que estão vindo do cosmos, que são as formas de amanhã para nós, não, porque no cosmos já são bem antigas. Então, essas formas, pensamentos que estão sendo absorvidas, elas parecem que não vão ser manifestadas no plano terrestre. Porque o plano terrestre deve ter outras coisas a trabalhar. O plano terrestre, material, vai precisar de uma purificação intensa, vai precisar de uma purificação minuciosa e profunda. Então não há como um novo pensamento, o pensamento de amanhã, se implantar nesse material terrestre, porque isto precisa primeiro ser purificado. E a purificação vem aí. Vocês estão vendo já as águas como é que estão se comportando. E o fogo também vocês estão vendo como é que está se comportando. Em função disto. Agora, esses pensamentos, então, não são aplicáveis à Terra atual. Não haveria resposta de ninguém e nem de nada, porque isto precisa ser purificado. Mas essas formas existem, estas formas estão sendo trazidas para o nosso espírito, para a nossa mônada. Estas formas estão impregnando o nosso ser mais profundo. Então, nós estamos sendo preparados para participar de tudo isto. E um membro da hierarquia, que vocês conhecem de nome, porque ela a uma certa altura tomou um nome internacional, Helena Herrich. Esta Helena Herrich, que vivia os dias de amanhã, assim como nós vivemos os dias de hoje, não tão mal como nós. Ela vivia realmente os dias de amanhã. Ela falava de um país chamado Orkland e diz que é um lugar que ninguém conhece. Muitos de nós, como espírito, como mônada, estamos nestas coisas. Muitos de nós estamos ou nos preparando ou já estamos ingressando nestas coisas. E hoje, mais do que nunca, nós teríamos que não permanecer exilados neste mundo horizontal, porque isto é um exílio. Sem o mundo vertical e sem o mundo em profundidade, falar de mundo horizontal e falar de mundo vertical, para vocês, tem pouco de novo. Mas para falar de mundo profundo, de mundo interno, de mundo interior, isto é completamente novo, porque isso a gente conhece realmente é só quando chega lá. Porque você pode
ouvir descrições da vida de superfície, você pode ouvir descrições da vida vertical, não é? Tem até câmera filmando o que se passa aqui e ali no mundo vertical, mas na direção profunda, na direção interna, não há aparelho que chegue lá. Isto não é coisa que responda a ultrassom, não. Então, não há o que chegue lá. E ninguém pode descrever isto para você, por mais que queira. Porque é cada um que chegando lá, é cada um que à medida que vai chegando, vai conhecendo. Porque se alguém for falar nisto, se alguém for descrever, se alguém for devassar isto, pode produzir um choque. Porque são vibrações, são pensamentos, são níveis de consciência, são energias que podem queimar, para usar uma palavra das nossas. Pode queimar, de forma que para não queimar ou para não desintegrar as nossas telas etéricas, astrais, mentais, precisa que a gente mesmo chegue, precisa que a gente mesmo vá. E hoje, a nossa necessidade interna de ir em profundidade é tão real que mesmo que alguém fosse descrever, de nada serviria. Porque o que está no profundo do ser só serve quando você começa a experimentar. Senão, ele fica uma teoria, ele muda um pouquinho a sua mente, mas o seu corpo mental é o mesmo, a sua vida é a mesma, você é o mesmo. Você não se transforma. Você recebe uma notícia, grava no cérebro e pronto. E isto não acontece quando se trata de você ir em profundidade, para você ir na direção do profundo, que é onde nós vamos estar, que já estamos num certo sentido, e que vamos estar com a nossa consciência atual. Vamos estar lá, íntegros. Aconteça o que acontecer aqui fora. Aqui fora pode acontecer de tudo. Quem está se ocupando de ir lá para dentro, quem está se ocupando de aprofundar a sua própria realidade, vê o que se passa aqui fora como uma miragem, essas miragens que a gente vê nos desertos, ou como um filme que está sendo passado aí numa tela. Então, vamos refletir, não, sobre o momento atual para ver onde estamos, em que ponto estamos nos dias de amanhã que já estão aí. Obrigado.